Vamos começar a parte 3 do Apocalipse Zumbi. No Brasil, 2 semanas. Fazia 2 semanas que o mundo como conhecíamos havia acabado. Para Ana, Breno e o seu Juca, cada nascer do sol era uma vitória, e cada anoitecer um lembrete assustador de sua fragilidade. Eles tinham escapado do inferno que se tornou a pequena cidade de almas perdidas, testemunhando horrores que a mente se recusava a processar. Belo Horizonte, a capital mineira, não tinha sido mais gentil. As ruas, antes cheias de vida, agora eram um labirinto de morte, ecoando apenas os gemidos famintos dos mortos-vivos. Mas eles sobreviveram, juntos. Ana, a jovem médica, com seu conhecimento salvando-os de infecções e ferimentos. Breno, o mochileiro paulista, cuja experiência nas trilhas agora era a chave para navegar pela selva de concreto. E seu Juca, o fazendeiro de coração endurecido pela vida, mas de uma lealdade inabalável, sempre com sua espingarda a postos e seu facão pronto para o combate. Ele era a muralha que os protegia. Depois de dias se escondendo em prédios abandonados e vasculhando por restos de comida, uma decisão foi tomada sob a luz fraca de uma lanterna. Belo Horizonte era uma armadilha. Ficar ali era esperar pela morte. O plano era arriscado, quase uma loucura, mas era a única chama de esperança que lhes restava. Ir para o Rio de Janeiro, a pé. A ideia, sussurrada por Breno, enquanto olhava um mapa antigo, parecia insana. Quase 450 quilômetros de estradas infestadas, mas o objetivo justificava o risco. Encontrar um barco. Qualquer barco. E navegar para longe, para uma ilha, um santuário isolado da praga que devorava o continente. Um lugar onde pudessem finalmente respirar. Na manhã seguinte, com as mochilas mais leves do que gostariam, mas com os corações pesados de determinação, eles deixaram a cidade para trás. A jornada pela Brasil Minas Forte seria o maior teste de suas vidas. Cada quilômetro vencido era uma pequena batalha. Ganha. Eles se moviam principalmente à noite, usando a escuridão como manto, aprendendo a distinguir o som do vento do gemido distante de um zumbi. Os dias eram passados em silêncio, escondidos em matagais ou em carros abandonados na beira da estrada. Foi numa dessas paradas que encontraram um diário no porta-luves de um carro capotado. Pertencia a um homem chamado Carlos. Ele descrevia a mesma esperança que eles tinham: chegar ao litoral. Mas as últimas páginas eram borrões de desespero e medo, terminando abruptamente. Aquilo foi um lembrete sombrio do que os aguardava. Seu Juca, com sua sabedoria do campo, ensinou-os a encontrar água potável e a identificar plantas comestíveis. Ele se tornou a figura paterna que Ana e Breno tanto precisavam naquele mundo órfão. Certa noite, ao redor de uma pequena fogueira sem fumaça, ele contou histórias de sua fazenda, de sua vida, antes de tudo aquilo. E pela primeira vez em semanas, eles sorriram. Um sorriso frágil, mas genuíno. A jornada os levou por pequenas cidades fantasmas, conjonhas, com seus profetas de pedra, parecendo testemunhas silenciosas do apocalipse. Barbacena, onde o frio cortante era um inimigo quase tão perigoso quanto os mortos. Em cada parada, a mesma cena desoladora, sinais de luta, de vidas interrompidas, mas também encontravam suprimentos, latas de comida, garrafas de água, um kit de primeiros socorros que fez os olhos de Ana brilharem. O perigo real, no entanto, não vinha apenas dos zumbis. Perto de Juiz de Fora, eles perceberam que não estavam sozinhos. Outros sobreviventes, desesperados e perigosos, os observavam da escuridão. Um grupo de saqueadores, armados e sem escrúpulos. A primeira confrontação foi rápida e brutal. Foi a espingarda do seu Juca e a agilidade de Breno que os salvaram de uma emboscada. A partir daquele momento, eles aprenderam que a maior ameaça neste novo mundo não eram os mortos, mas sim os vivos. Essa nova ameaça os forçou a mudar de tática. Eles abandonaram a estrada principal, mergulhando em trilhas e estradas de terra, guiados pelo instinto de Breno e pelo conhecimento de seu Juca sobre o terreno.
A caminhada se tornou mais difícil, mas mais segura. Eles atravessaram riachos, dormiram em grutas e aprenderam a se comunicar por gestos, num silêncio constante e vigilante. A tensão estava cobrando seu preço. Ana tinha pesadelos com os pacientes que não pôde salvar. Breno se culpava por ter convencido seus amigos a fazerem a viagem que os levou ao início de tudo isso. E seu Juca! Bom, o velho fazendeiro mantinha sua dor trancada a 7 chaves, mas seus olhos às vezes se perdiam no horizonte, como se procurassem por um rosto familiar. Uma noite, abrigados numa capela abandonada no meio do nada, a conversa veio à tona. Vocês acham que vamos conseguir? Perguntou Ana, a voz embargada. Breno segurou sua mão. Nós temos que conseguir, Ana. Não é mais só sobre sobreviver. É sobre viver. E vamos dar um jeito de viver de novo. Seu Juca, limpando seu facão à luz de velas, apenas assentiu. Enquanto estivermos juntos, temos uma chance. É tudo o que importa. Finalmente, após semanas que pareceram uma eternidade, eles sentiram uma mudança no ar. Uma brisa salgada. E então, eles viram, do alto de uma colina, a vista que tanto sonharam, o mar. E lá embaixo, a cidade do Rio de Janeiro. Não era a cidade maravilhosa das fotos e cartões postais. Era uma cidade ferida, silenciosa, em alguns pontos, caótica em outros. Mas o mar estava lá, azul, vasto, prometendo uma fuga. A chegada ao rio foi o início de um novo capítulo. Talvez o mais perigoso de todos. A cidade era um ninho de zumbis, com hordas muito maiores do que as que viram em Belo Horizonte. E os saqueadores aqui eram mais organizados, mais cruéis. Eles precisavam chegar à Marina da Glória, ou a alguma das docas. Mas o caminho estava bloqueado. Eles se estabeleceram em um apartamento nos andares superiores de um prédio em Copacabana, com uma visão estratégica da praia e das ruas. Dali, planejaram seus próximos passos. A busca por um barco seria uma missão quase suicida. Eles teriam que ser mais inteligentes, mais rápidos e mais fortes do que nunca. Olhando pela janela, a imensidão do oceano, Ana, Breno e seu Juca sabiam que a jornada estava longe de terminar. Eles haviam cruzado meio país, enfrentado os mortos e os vivos, e superado seus próprios demônios. O Rio de Janeiro era o último obstáculo entre eles, e a promessa de um novo começo. A esperança era uma ilha no horizonte, e eles estavam determinados a alcançá-la. Não importava o custo. A luta pela sobrevivência continuava, agora com o som das ondas se misturando aos gemidos dos mortos. Obrigado por assistir a mais este capítulo da nossa saga. A jornada deles está longe de acabar, e os perigos do Rio de Janeiro são maiores do que qualquer coisa que já enfrentaram. O que você acha que vai acontecer? Deixe seu comentário aqui embaixo. Adoramos ler as teorias de vocês. Se você está gostando, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a parte 4. A sua força nos ajuda a continuar. Até a próxima!